Oh! E aí, Júlia? Tudo bem por aí? Namastê. Tudo bem, tudo bem. Como é Por que vai aqui você? também. Por aqui tudo bem. Consegui até botar uma camisetinha hoje, que eu achei que eu ia estar de casaco, você de camiseta, mas eu consegui botar uma manguinha para estar mais ali. Não, aqui eu tô com um ar-condicionado bem forte, assim, de esfriar, hein? Entendi. Não, aqui tá assim, eu tô de camiseta, mas daqui a pouco eu vou ter que botar um casaco. Então, Tô pensando em dar um pulo aí pelo sul esse dezembro, pra ver se eu pego um frio. Tô com saudade do frio. Porque praia e calor eu não vou atrás, não, porque aqui já tem bastante. pois é, aqui é praia gostosa no verão, assim, tem um ventinho geladinho, dá aquela refrescada. Beleza, beleza. Eu vou me apresentar, falar de ti também. A gente pode começar a falar do nosso porquê do nosso encontro, né? Desse convite. Convite tão especial. Convidei a Júlia aqui para falar com a gente. Gente, assim, quem está chegando, né? Sou o professor Gabriel Medeiros. Deve estar gente vindo aqui pela Júlia, gente vindo por mim, tá? E hoje eu vou falar, a gente vai conversar sobre o professor de yoga. Né? Eu fiz até uma brincadeira agora no Stories, falando assim, professor de yoga, quem é? De onde vem? Para onde vão? Que nem eu... É, como é que é atuar como professor de yoga, né? Como é que é esse trabalho? Dá para trabalhar com yoga? Como é que é unir as duas coisas? É possível fazer isso? E assim, quando eu pensei em fazer essa live, eu pensei em você, Júlia, porque eu queria convidar alguém. Eu não gosto de fazer live sozinho, eu sempre digo, eu não curto fazer uma live só. Eu gosto de estar conversando com alguém. E eu pensei em você porque, assim, eu admiro o seu trabalho, tá? Eu admiro você como pessoa, admiro o trabalho, a nossa relação foi muito boa desde o começo. E eu vi que, quando eu vejo quando uma pessoa acredita no yoga, assim, que ela se apaixonou pelo yoga, que ela faz aquilo que ela gosta, eu me empolgo muito, né? Então, eu estou sempre compartilhando o trabalho dos alunos que estão, assim, na ativa, que estão gostando de trabalhar com yoga. E foi aí que eu pensei, não, eu vou chamar a Júlia, eu tenho que abrir esse trabalho com a Júlia, porque ela é uma das pessoas que eu mostro para os meus outros alunos. Assim, olha, gente, tá aqui uma referência. Vocês podem ficar assim. Não, olha a responsabilidade. Tu sabia disso não, né? Não, Mas eu não. já passei o teu Instagram para muita gente, né, Então, que estava começando. eu vejo a galera chegando, daí eu vou dar uma espiadinha de onde veio, e aí eu vejo que são pessoas que vêm do seu Instagram. Daí eu já imaginava que algo ali acontecia, porque vinha alunos seus chegando no meu perfil, assim. Mas eu não sabia, não, que você indicava que tá assim, obrigada. Ó, a Cláudia falou. Sim. Ó, a Cláudia falando aí, ó, viu? Acabou de confirmar. Então, assim, eu vou te apresentar, Júlia. Júlia, o que eu sei, viu? Eu vou apresentar o que eu sei, que a Júlia é dançarina, né? Fez formação em dança. Chegou aí como empreendedora digital já trabalhando com veganismo, alguma coisa do tipo. E depois que conheceu o yoga, começou também, assim, já conhecia o yoga, né, antes do curso, mas depois que se formou, aí começou também a trabalhar com yoga e esse trabalho de empreendedorismo digital ficou mais forte, né? Eu vi que agora, toda vez que eu abro o Instagram, eu vejo a Júlia lá. Bom dia! Boa tarde, meu Deus! Ali tá, o trabalho tá forte. Então, Júlia, conta pra gente, assim, um pouco dessa tua história com yoga. Então, o legal, assim, dessa história toda é que quando eu comecei a formação com você, eu disse uma coisa antes de começar. Eu não vou dar aula de yoga. Eu quero fazer yoga porque eu gosto de praticar e eu quero entender. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu ia praticar yoga há alguns anos já, presencial, quando eu podia e tudo mais, né? E eu nunca, assim, eu fazia a prática, mas eu não entendia o que tinha por trás. Por que que é nessa ordem? Por que que faz esse movimento? Qual que é o jeito certo de fazer esse movimento? Então eu queria saber montar minha prática. Quais eram os asanas?
Porque eu só seguia os comandos, mas eu não entendi o que era aquilo. Então eu queria fazer pra mim, queria montar minha... Eu sabia que me fazia bem, que eu saía desestressada, que acalmava a ansiedade. Eu sou toda agitadinha assim, então eu sempre fui muito ansiosa. Daí ali eu saía mais calma. Aconteceram algumas coisas que eu não esperava na prática de yoga, que foi parar uma dor nas costas que eu tinha desde sempre, e eu achava que era uma coisa que eu ia ter que aprender a lidar, porque eu tenho hiperextensão articular, as articulações elas passam do ponto, por exemplo, o dedo, que é fácil de mostrar. Então eu tinha uma dor, louco, né? Eu tinha uma dor nas costas que me acompanhava. Então isso o yoga resolveu, mas eu não entendi o porquê e como montar aquilo pra mim. Eu tinha a experiência com a dança, então essa coisa de emendar um movimento no outro já fazia sentido pra mim, mas eu não conhecia de verdade os movimentos do yoga. Aí eu queria fazer essa formação pra mim e falei, não vou dar aula. Já tinha dado aula de dança no passado, então esse histórico vem daí. E acho que isso aqui, muitos professores de yoga sentem, quem tá fazendo formação e tudo mais, eu senti lá atrás na dança, que foi ótimo, que daí isso ficou lá. Passei por isso lá, que dar aula não dá dinheiro. Não dá para viver disso. Eu tenho que dar muita aula para ganhar isso aqui, porque cada aluno quer um horário. E como é que eu atendo todo mundo? Aí para eu ter o mínimo necessário, eu tenho que ter um monte de horário louco com 1, 2 pessoas. E o negócio, a roda não gira e só dá para dar aula de manhãzinho ou de noite, porque o resto do dia as pessoas não podem. E aquela coisa não fluida, né? E que parece que não tem como viver disso. Eu tinha essa crença quando eu entrei na formação, só que eu já estava, como você comentou, querendo ter um trabalho digital. E eu tinha alguns critérios. E um deles, que era muito claro, eu tenho que trabalhar com algo que eu acredite, que seja verdade para mim. Então, eu estava tentando trabalhar no ramo do veganismo, que é a minha vida, assim, eu sou vegana há muitos anos e para mim é fácil, todo mundo que chega perto de mim fala assim, nossa, eu achei que era difícil, mas vendo você fazer é fácil. Então eu estava tentando levar essa mensagem adiante, só que não estava sendo fluido, estava sendo desafiador, porque assim, é uma mudança muito grande, né? Que eu acho que é difícil você vender essa mudança para alguém, falando agora de sobrevivência, né? Que a gente precisa de dinheiro para... É difícil você vender essa mudança para alguém. É mais fluido quando a pessoa gosta do que você está fazendo e você ajuda ela. Então, não estava sendo muito fluido. Em paralelo veio o yoga que eu queria fazer porque eu queria fazer. Só que aí o professor é você, né, Gabriel? E você é um cara de cabeça muito aberta. Que eu acho que às vezes o nosso desafio quando a gente trabalha com algo tão da saúde da pessoa, da transformação da pessoa, a gente fica, não, mas eu não posso vender isso. Mas você já tem uma visão diferente, você fez diferente. Aí comecei a fazer a formação sem aquela pretensão, né, de trabalhar com isso. E conforme o negócio foi andando, eu fui me espelhando em você, do jeito que você fez a formação ser fluida para os alunos e para você, porque você vive disso tranquilamente e você tem um valor acessível para quem quer se formar. Então, não era fluido só para você. Não era só você botando um monte de dinheiro no bolso. Não. É fluido para todo mundo. Eu pude fazer a formação por isso. Falei, cara, dá certo sim esse negócio. Tá, mas a gente estava convencida, né? A dar aula. Aí que aconteceram 2 coisas. Uma delas, nas tuas aulas de estágio de observação, eu fui pegando uma segurança que eu nunca tive, assim. Quando eu fui dar aula de dança, eu não tive alguém para me guiar nesse passo a passo, assim. Por mais que eu estivesse fazendo formação, é uma coisa muito ampla, é uma coisa muito solta e você deu a segurança necessária para eu dizer, cara, eu posso ensinar isso. Eu tô segura que eu consigo guiar alguém. E você corrige quando tem que corrigir, mas também bate palma quando tem que bater, sabe? Tipo, nossa, isso você tá fazendo bem, vai lá. E, não, isso aqui tem que melhorar. E de um jeito fácil de entender, lógico, que faz sentido. Essa foi uma das coisas. A segunda coisa que aconteceu foi, eu comecei a compartilhar. Aí, galera, para quem quer trabalhar com digital, aqui
foi uma sacada assim simples, boba, mas que mudou tudo. Eu comecei a compartilhar as minhas práticas. A compartilhar que eu estava estudando, a compartilhar um videozinho da minha prática, uma postura nova que eu estava fazendo, uma foto. Naturalmente, as pessoas à minha volta, e nem só à minha volta, tipo amigos, família, não, alguém que entrou no meu Insta ali, e, sei lá, e viu alguma coisa, começaram a me pedir, você dá aula de yoga? Eu quero fazer yoga com você. E no começo eu negava, tipo, ah não, ainda não sei se eu vou dar... Tava naquele processo meio assim, que não, eu dou consultoria sobre veganismo, mas não tô dando aula de yoga e tal. Depois eu falei, quer saber, vamos testar isso aí. E foi maravilhoso. A primeira aula que eu dei foi no dia da minha prova com você, mas eu dei aula para outras meninas nesse dia, e ali eu falei, é isso. Eu não gostava de dar aula pelo que envolvia todas as outras coisas. Mas isso aqui eu acredito. Isso aqui flui. Isso aqui eu me percebo fazendo a diferença que eu quero fazer. Eu ajudo as outras pessoas. E eu me ajudo também. Aí eu comecei Pessoa da aula, né? a... Eu tava ouvindo a tua história, eu me lembro muito quando eu ia pra festa de família. Festa de domingo, né? Almoço, os tios e tal. O pessoal... Meu filho, quando é que você vai arrumar um emprego de verdade? Sim, e... Não, eu dou aula de yoga, dou escola. Aham, tá bom. E um concurso, quando é que você vai fazer? Parecia que, né, era uma coisa assim, bem distante, bem impossível. Mas, assim, quando eu comecei com o meu professor. Eu fiz a minha formação em 2007, lá no interior de Barbacena. Há um tempo atrás, né? Eu conheci o yoga em 2005 e em 2007 eu fiz a formação. E assim, eu senti isso que você falou. Quando eu fiz yoga em 2005, para mim, eu senti um benefício tão grande que a minha vontade era... Eu quero levar isso para todo mundo, sabe? Assim, eu queria levar isso para outras pessoas. E eu tentei dar aula sem fazer a formação, mas não consegui. Na verdade, eu pensei em dar aula, mas na minha cabeça eu entendi assim que não era possível. E aí, quando eu encontrei o meu professor, Cícero Vasques, eu sempre gosto de falar o nome dele, de vez em quando em algum vídeo, alguma coisa eu gosto de falar, porque eu acho importante você respeitar a sua egrégora, né? A sua raiz, de onde que você veio. E o professor Cícero é uma pessoa que me ensinou, assim, tenho admiração por ele. Ele faleceu depois, em 2010. E aí eu fiz a formação com ele. Daí ele já me chamou a trabalhar com ele, já comecei a trabalhar. E foi um período assim que eu aprendi muita coisa. E quando ele faleceu, o meu filho nasceu. Então eu estava com a urgência de trabalhar. Eu não tinha mais ele ali para estar trabalhando com ele, né? Então, assim... E eu falei, o vai ou racha, agora nunca, agora eu vou levar isso a sério, né? Então, assim, foi eu não via outra coisa, eu não me via fazendo outra coisa. Também eu sou músico, sempre fui músico. Mas tocar na noite era outra loucura, né? Eram as duas loucuras, assim, para as pessoas, né? Para a sociedade, né? O que é convencional ganhar dinheiro. E aí eu montei, né? Comecei a trabalhar com yoga e acupuntura também depois. Mas, assim, já tem tanto tempo que eu faço isso que, para mim, é extremamente possível. E eu acho que isso foi uma das coisas que você falou, que torna para as pessoas possível. Porque, para mim, eu já passei por várias fases de desespero, né? Várias fases, meu Deus, eu não sei o que fazer, não tenho aluno. Até eu perceber que o ano tem um ciclo. Tem julho, tem dezembro, tem as oscilações. Então, eu tenho que me planejar, eu tenho que fazer um planejamento, né? Eu tenho que ter um público que queira não só fazer yoga, mas que queira fazer yoga comigo, né? Que goste da minha forma de fazer. E aí foi uma coisa que você falou que é outro ponto-chave, né? Você que diz, Júlia, eu quero fazer yoga com você. Não é eu quero fazer yoga, né? Sim. Isso é a diferença.
Com certeza que você sente. Então, é uma das coisas que eu estimulo muito nos cursos, assim, nos meus alunos, é que você, a sua autoridade vem da sua experiência, vem daquilo que você está sentindo. Então, na hora que você botou lá, postou você praticando yoga, você estava falando a verdade, né? E as pessoas compreendem isso, até inconscientemente, né? Que era aquilo que você estava vivendo, que você gostava de fazer, que ali era uma parte sua verdadeira. E a verdade, e a expressão da nossa verdade anda escassa, né? A gente vive muito num mundo cheio de ilusão e tal. Então, assim, quando a pessoa vê, poxa, ali é uma verdade, né? A pessoa está falando com o coração. Isso é autoridade, né? Maior do que citar uma página de um livro, de alguma coisa assim. Então, quando eu vou ensinar, eu também passo muito essa questão da experiência. E quem está pensando em ser professor de yoga, realmente, você tem um grande ganho secundário, que foi uma coisa que você falou, que é o prazer de beneficiar o outro. É um tipo de prazer, assim, que uma vez eu recebi, de vez em quando eu recebo uns áudios assim, de aluno me agradecendo, né? E aí eu teve um áudio assim, que eu fiquei emocionado, assim, fiquei assim, poxa, que foi uma aluna que falou assim, olha, professor, eu estou emocionada aqui porque eu recebi uma aluna com depressão, ela já tinha tentado suicídio, ela é uma pessoa... Eu vou até te repassar um trechozinho de umas coisas que ela me falou, só para você ter ideia do que acabou de acontecer, porque ela botou um trecho assim, da pessoa, né, muito triste, e depois da pessoa recuperada, agradecendo a ela, né? Só um trechozinho, não falou o nome, mas ela só colocou assim para eu ter uma ideia da transformação que ela proporcionou e que de alguma forma ela veio através de mim, que veio através do meu professor, do professor dele, enfim. Então, esse ganho secundário, que a gente diz secundário porque, assim, a princípio você vai dar aula, você está fazendo um trabalho, você estudou, você está empregando tempo, você vai ter retorno financeiro, e você vai ter o outro retorno. E também uma das coisas que é importante aqui, não há problema nenhum com o retorno financeiro, está ligado com o sentido da sua vida, com o seu dharma, com o seu coração. Qual é o problema disso? Na verdade, isso é uma solução, né? Não deveria ser um problema. Deveria ser uma solução. Você não nasceu no mundo que você construiu. A gente nasceu no mundo, ele já estava construindo dessa forma, a gente vai interagir com ele, né? Não tem outra alternativa. Então, não há problema em você ganhar dinheiro fazendo yoga. Essa é a minha percepção. Tá? Eu posso estar errado para muita gente. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, quem é teu guru? Quem você pensa que é para estar formando dinheiro, cobrando? Quem é teu guru? Digo, gente, aí eu entrei na página da pessoa, eu vi que a pessoa seguia vários mestres, assim, com turbante, com pino na testa, com um monte de coisa. E assim, gente, essa pessoa, até se der o trabalho de estudar o Yoga Sutra, vai entender que o guru é o coração, tá? Se for pegar uma tradução realmente feita de uma forma honesta, né? Porque tradução, a gente sabe que todo tradutor é um pouco traidor, né? Há sempre uma passagem ali de uma língua para outra, de uma cultura para outra. Mas o guru é o coração. Então a gente está aqui numa live com 2 professores e é difícil um parar de falar, né? Já quando a gente começa a falar aqui. Mas é isso, Júlia. Eu queria que você falasse mais um pouco. Eu tô aqui só falando sem parar. Vou pegar os ganchos aí, porque você vai, pega um gancho. De guru, né? Eu tenho pra mim, isso é uma coisa que vem da minha família e eu acho maravilhoso, que assim, você não tem que seguir nada em específico. O que você tem que seguir é fazer o bem pros outros, pra você e ser feliz. E aí, por que eu tô falando isso? Porque quem é seu guru, né? Quem é você? Você é uma pessoa que ensina outras pessoas a ajudarem. E isso segue. E assim, o que eu admiro no jeito que você ensina e que bateu santo comigo logo de cara, é que assim, você, por exemplo, uma coisa que eu lembro de você repetir várias vezes. Só ensina o que você testou em você. Só ensina uma asana que você conhece. Só ensina uma respiração que você faz. Usa o seu corpo como ferramenta para você poder ensinar o outro.
Então, assim, independente de quem é o seu guru, você está ensinando a gente a ser ético, a ser responsável, a só ensinar o que a gente sabe, é só... Porque numa formação, você tem muita coisa para ensinar, né? Não dá para você pegar a pessoa pela mãozinha e ensinar cada asana, cada detalhe, tem muitos, né? Mas se ensinar a ser responsável, a ser ético, a fazer o bem. Então, sei lá, eu acho que essa coisa de guru, para mim, nunca fez muito sentido. Eu acho que se para eu trabalhar com yoga eu tivesse que ter um guru e tivesse que acreditar em tudo e seguir as coisas, não, eu tenho que ter o meu filtro, ensinar o que eu acho correto e passar a mensagem da forma que eu acredito. E é por isso que algumas pessoas vão fazer yoga comigo e não com outro. E com outro e não comigo. E tá tudo bem. Porque é isso, a menina que falou assim, eu quero fazer yoga com você, ela tinha umas 5, 6 indicações. Ela veio contar pra mim. Ela tinha testado algumas e ela falou, não, mas eu gosto do teu jeito. Eu quero fazer yoga com você. E aí eu dei aula pra ela. Ela falou, era isso que eu queria. Então, bateu o santo antes dela fazer uma aula comigo. Porque é isso, é o que eu acredito, é como eu me posiciono, é quem eu sou. E aí não tem guru, né? E eu também não sou guru dela. Ela só bate com o que eu acredito. E é isso. E tá tudo bem. Meu ponto de vista. Sim, sim. Eu tinha uma professora no curso de psicologia que ela falava assim, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu achei interessante essa frase dela. Uhum. E nós somos, né, vários pontos, né? E a gente enxerga sempre naquele ângulo. E é interessante, assim, quando você vai realmente pegar uma tradução do Yoga Sutra de Patanjali para entender. E você vê realmente que ali não há nenhum contexto de religiosidade, de adoração, de religião. Na verdade, o yoga ele não tem nenhuma ligação com a religião. Você pode ser de qualquer religião, você pode ser ateu, você pode ser, enfim, espiritualista. Porque o que o yoga ensina é um caminho para você aprender a usar a mente de forma eficiente, tá? E a mente, ela está entre o coração e o corpo. Ela faz o intermédio entre o coração, que é o seu rei interior, né, Ishvara, que seria assim, o guru, né, de cada um, que é a sua intuição, e o seu corpo, que ele age, né, e ele obedece à mente. Então, a mente às vezes se desconecta ali com o coração e vai comandar o corpo só a partir dos estímulos externos, daqueles vários egos que a gente tem, briga, puxa para colar. E aí você fica meio despedaçado, assim, né, de tantos eus diferentes lutando dentro de si. Então, o yoga é um caminho que te ensina a encontrar esse farol interno, que seria a sua intuição, o seu coração, e coordenar suas ações, as suas escolhas e suas atitudes a partir disso, do seu coração. Então, é uma referência interna que você tem. Então, é algo totalmente diferente de uma adoração a uma figura externa. É uma referência interna que vai guiar suas ações. Isso começou nos Upanishads e foi concluído no Yoga Sutra, né? E depois foi desenvolvido mais para frente, né? Com outros textos e, enfim, a história é longa. Mas, assim, o que a gente tem de referência é que a gente está no caminho para ensinar as pessoas a seguir a sua intuição, seguir o seu coração, certo? E a gente vai usar o corpo como um meio pedagógico para isso. Através do corpo, a gente vai aprender a silenciar, através do corpo, a gente aprende a observar, a ouvir, a sentir, a se perceber. E, de repente, você tinha uma parte sua que dizia que não queria estar naquela situação, não queria estar com aquela pessoa, naquele trabalho, que não queria estar fazendo aquilo, mas você não ouvia aquilo, aquela sua parte. E aí, de repente, fazendo yoga, silenciando, sentindo as costas, os músculos, as pernas, você aprende a se ouvir. E aí você começa a ouvir essa parte, esse aspecto seu, e começa a tomar decisões diferentes, né? Essas tomadas de decisões diferentes é que são yoga de fato. Não é nem a técnica, não é nem o asana, é quando você alinha o seu coração com as suas atitudes. Isso é que é yoga. As pessoas pensam que yoga é o asana ou o pranayama. Isso não é o yoga, assim, são ferramentas didáticas para que você alcance o yoga, que seria, aí sim, o alinhamento
da sua intuição com as suas atitudes. E que não é uma coisa fácil e nem estável. Né? E muitas vezes não é confortável, mas assim, é um processo. Né? E aí isso dá uma margem enorme para cada um trabalhar do seu jeito, assim, né? Eu acho, porque eu vejo, por exemplo, eu nas minhas aulas e até no conteúdo que eu publico, eu trato muita coisa física. Eu trago assim essa coisa da dor nas costas, a dor no pescoço, a dor. Por quê? Eu tenho experiência da dança, que era muito corpo, né? 2, eu convivi com aquela dor que me incomodou por anos e eu sei o quanto aquilo me perturbava. E muita gente passa por isso, né? E eu acho que como que você tá consciente, presente, sentindo, percebendo se você tá com dor? E por que eu tô falando isso, né? Porque pra mim funciona muito trazer essa coisa da dor. Eu tenho várias alunas que vêm justamente porque tem dor nas costas, ou porque tem hérnia, ou porque tudo dói para fazer um movimento simples, e aí, a partir disso, entrando por isso na aula, elas começam a trazer, nossa, Júlia, eu fico muito mais calma. Nossa, você não sabe o quanto ajudou essa prática, o quanto eu estava precisando. Consegui ficar mais tranquila numa situação que estava acontecendo. Então, tem muito espaço, né? E resolve muita coisa, assim. Para mim, foi muito forte essa resolução de uma dor que me acompanhava por anos e simplesmente sumiu depois de começar a praticar yoga. Então, é muito legal poder trazer isso para as pessoas como um primeiro benefício e saber que a partir daí, praticando, né? Organizando o corpo e fazendo as respirações, a pessoa está também construindo essa intuição, essa conexão com o coração, assim, é muito, muito poderoso isso. É muito poderoso, até porque quando a gente usa o corpo, e o yoga usa o corpo, principalmente depois do movimento tântrico, do yoga moderno, que é mais ainda corpo, né? O corpo ele é uma ferramenta fundamental, né? Por quê? Porque assim, a gente poderia ter várias ideias filosóficas diferentes, mas o nosso corpo obedece a mesma linguagem. É uma linguagem universal. Você ouvir o corpo é uma linguagem universal. Eu acho que é por isso o alcance do yoga no mundo. Porque ele usando o corpo como meio de autoconhecimento, você está usando uma linguagem que é universal. Todo mundo tem um coração batendo, tem uma respiração, todo mundo tem os músculos, as articulações, e todo mundo tem uma força vital que cria a homeostase, que cria o equilíbrio do seu corpo vivo, como um organismo, né? Que é equilíbrio rim, com baço, com coração, existe uma inteligência ali. E aí você vai se conectar com essa inteligência, né? Com essa força vital, com a vida fluindo no seu corpo. Então é através do corpo, sim. E eu digo assim que a dor é muito bom como chamado. A dor é um chamado. Ela te chama ali para olhar, né? Ei, rapaz, aqui tá quebrado, como assim? Né? E uma vez, já dando algumas aulas, eu até disse, uma dos maiores benefícios que o yoga me trouxe foi eu aprender a não surtar. Porque eu já sofri, todo mundo sofre crises na vida, né? E no momento de crise, muitas vezes, né, ao longo de todo esse período, eu passei uns períodos sem praticar o Hatha Yoga, já só trabalhando mais com acupuntura, trabalhando com outras áreas, fazendo Qigong, enfim. E aí depois, em alguns momentos de crise, eu fui puxado para o yoga de volta, né? E eu sempre costumo falar para os alunos, gente, a crise é o melhor momento de você aplicar aquela atenção, aquela observação que você aprendeu no yoga. A crise é que vai ser o lugar onde você vai ter a autoridade. Mas você só vai ter autoridade muito, assim, uma autoridade válida, sólida no yoga, quando você levar aquela sua atenção para uma crise pessoal, aquela crise que é sua, né? E ali, dentro daquela crise que é sua, você mergulha e sai. E quando você entra e sai com a atenção que o yoga lhe trouxe, você sai com um diamante, assim, com um aprendizado, né? E que você não precisa nem falar sobre essa crise. Quando um aluno ver a sua expressão falando sobre yoga, vai estar no seu tom de voz, vai estar na sua face, vai estar em você, porque aquilo faz parte da sua história, né? Então a autoridade vem daí, vem dessa experiência, né? De passar pelas crises e vergar e não quebrar, né? Aquela árvore pega o vento, vega e volta de novo. E aí, apesar de ser
ruim a crise, assim, a sensação da crise, né? Parece, não sei, parece que para mim eu consigo daí me colocar como eu observadora de mim mesma, assim, uma bonequinha assim, um pedacinho meu assim, tipo, olhando meio que de fora. E eu, sim, vendo tudo pegar fogo, vendo eu ficando braba, eu ficando irritada, vendo o negócio acontecendo, mas tem uma parte minha que tá olhando e falando, ó, ó aí, ó, tipo, observando e aprendendo e mexendo naquilo, assim, tipo, tá, mas calma, isso vai passar. Não é nem mexendo, é, tipo, é entendendo que aquilo vai passar e tá tudo bem, ao invés de entrar mais na crise e surtar mais. Então, assim, ó, você tá ficando braba, a pessoa tá falando um negócio ali que você não tá gostando. Você tá ficando brava, né? É, mas tá tudo bem, já vai passar, a pessoa vai embora. Parece que esse lugar, assim, de conseguir observar, apesar da crise não ser gostosa, ela vira uma coisa boa. Porque eu me sinto daí aprendendo e justamente me testando isso que a gente faz no yoga e busca no yoga e podendo colocar em prática. Então, muda, acho que o jeito que a gente encara as coisas ruins que acontecem, né? Essa meta-observação, né? Você se deslocar e observar é bem típica do yoga mesmo, assim. Você falando isso, eu já fico muito feliz. Meu Deus, ela está fazendo isso. Porque é um sinal de que você realmente está aplicando, né? Uma confusão comum que existe no Instagram, até, né, muito comum nas redes sociais, é que, assim, quando a gente posta, gente, vocês estão assistindo, né? Quando a gente posta foto de asanas, ali é uma foto de um asana. Mas, assim, a postura de yoga é a atenção, tá? O yoga, ele trabalha sobre atenção. Então, não é a forma ou a beleza, porque tem muita gente que chega e fala, gente, eu não consigo fazer essa postura, eu não consigo, eu não vou fazer yoga, eu não consigo, é difícil, essas posturas são difíceis. E assim, o yoga, ele não trata da forma, da postura especificamente. Aquilo é importante, aquilo é bom, só que ele está tratando da sua atenção, da sua observação, da sua capacidade de observar e depois da sua capacidade de se descolar, né, de ter um olhar destacado. E esse olhar destacado, ele é uma, eu diria até assim que é um superpoder, porque você passa pela crise sem se agarrar com ela, né, sem transformar aquilo numa coisa maior. Porque quando a gente mergulha num sentimento, seja raiva, seja tristeza, e todo mundo tem seu calcanhar, né? Eu vi você falando de raiva, o meu, por exemplo, é tristeza. Quando a minha queda é a baixa e a tristeza. Já você é a raiva, e na acupuntura, né, na medicina chinesa, a gente sabe que tem os 5 elementos e cada tipo, né, vai tendo uma reação diferente. Então, assim, quando você cai nesse calcanhar, né, você está ali diante do fenômeno, passa através dele, mas sem se misturar com ele, sem se deixar ser dominado. Isso não quer dizer que você vai fugir e criar um mundo artificial. Ah, eu sou pleno, sou feliz, eu vou ficar só repetindo, assim, fugindo disso, buscando outras alternativas. Não, você atravessa. Tá? Atravessa, vê, enxerga e passa. Tá? Inclusive, nos textos no Yoga Sutra é interessante porque o Svara, esse coração, ele é colocado como uma parte da gente que observa, mas não interage com o mundo. Ela observa. Né? Quem interage é a mente. Então, a mente tem que buscar o conhecimento desse eu observador, que é como se fosse um grande olho, assim, dentro da gente. Você vai pegar dali e a mente vai colher desse observador, que ele é neutro, ele é destacado. É como se ele fosse uma roda e ele está lá no meio, no eixo. Então, quanto mais distante dos aros da roda, mais se move, né? E quanto mais perto do eixo, menos você está sendo sacudido pelo furacão, né? Então, quando você está mais conectado com esse eixo, com esse centro, menos você se joga. Então, quanto mais você está conectado desse eu observador que não interage com o mundo e não sofre influências kármicas, enfim, a história é grande. Mas esse eu observador, nesse trabalho de exercitar essa parte sua que está ali observando, lá no seu centro, que está no mundo, mas não se mistura com ele. E essa parte é capaz de promover para você orientações. Só que a gente geralmente busca essas orientações da mente, né? E aí
e não do coração, do E é centro. interessante porque a mente, ela tá influenciada o tempo todo pelo que a gente vive, né? O meio que a gente vive e como as coisas funcionam. E até acho que talvez mudar um pouco o rumo da conversa, mas qualquer coisa a gente volta. Mas foi bem interessante que isso era uma das coisas que fazia com que eu não quisesse dar aula. Porque a mente, influenciada pelo que a gente vive aqui, pensava assim, bom, eu quero ter uma vida mais livre geograficamente. Eu quero poder, pelo menos, estar mais com a minha família. Eu morava numa cidade diferente da minha família nessa época. Mas, de preferência, poder andar por aí. Objetivo de vida, assim, ainda não realizei, mas está perto. É passar os meses do frio daqui do sul nos lados daí. Então, É uma assim, boa, é uma boa. tá de maio a outubro por aí. E aí o pessoal, daqui a ideia é sair de setembro, né, a dezembro, fugir para o baixo, porque ninguém que aguente o calor. Pois é, e aí com esse objetivo grandioso assim de vida, né? De querer estar sempre esse tempo fora daqui, porque realmente eu não lido bem com frio, eu passo muito, muito, muito frio aqui. Mas brincadeiras à parte, querendo sim um pouco mais de liberdade geográfica, eu pensava, poxa, eu vou começar a dar aula, eu vou ter que me estabelecer em alguma cidade que não é nem a que eu moro hoje e nem a que os meus pais moram, não é nenhum desses dois lugares que eu quero criar raízes definitivas. Eu não sei nem onde é. Vou ter que, sei lá, alugar uma sala, fazer um estúdio, não sei o que eu vou fazer. Essa coisa do dar aula me trazia tudo isso, todo esse peso. Então, porque eu já tinha, como comentei, dado aula de dança antes. E tinha uma questão estrutural, uma questão de logística complicada. Mas isso era a mente olhando para um cenário como era. Ai, tudo bem, veio a pandemia e mudou um pouco as coisas pro online, mas ainda assim tinha aquela coisa, mas onde que eu vou dar aula? Como que eu vou fazer? A estrutura disso? E não! Aí quando eu comecei a olhar pro coração, né? Sim, eu gosto de dar aula, só que eu vou criar as condições que eu quero para dar aula. Então eu comecei a pensar em transformar os espaços que eu tinha acesso em cenários possíveis para dar aula, em que ferramentas que eu precisava para fazer isso acontecer de uma forma mais fluida e tranquila, em que horários que eu ia fazer, como que eu ia fazer. E aí, falando sobre cenário, esse aqui é um exemplo. Aqui é um canto da sala que foi pensado para ser um fundo de yoga. Só que o resto da sala é uma sala normal. Então, não precisa alugar um espaço. Aqui eu consigo gravar. Foi pensado, sim. Só que não foi caro, complicado. Não precisei alugar um lugar diferente. Não precisei... Tem luzes aqui que tem o seu lugarzinho para serem guardadas e é uma sala normal. E quando eu vou dar aula, as coisas são colocadas nos seus lugares de uma maneira fácil e fluida. Então, dá para criar um outro jeito. E aí, uma coisa que surgiu nisso e que poucas pessoas acho que olham para isso é o curso online gravado. Porque acho que, principalmente em yoga, em coisas assim, exige um trabalho de você estruturar isso para que a pessoa consiga usar sozinha, para que ela tenha, assim, um certo de acompanhamento, uma certa quantidade de acompanhamento com você, um acesso a você para tirar dúvidas. Mas, para mim, assim, foi bem importante. E acho legal jogar essa ideia aqui, porque pode ter algum professor que está se formando e tudo mais. É uma ideia válida, assim, de você ter um curso online gravado e você pode estar em qualquer lugar para dar esse apoio. Assim, para mim, isso fez muita diferença e é o que mais... É o meu maior foco hoje, é esse curso online. Mais do que turma, do que aula individual, qualquer coisa assim. Muito... Isso que você está falando é interessante, porque como professor de yoga, você tem muito pano para manga. Eu não sei se você conhece esse termo, às vezes eu solto o meu nordestinês, assim, quando eu tô dando aula. Poxa, menino, o que é que tá fazendo aí esse negócio? Mas, assim, quando você está nesse universo do yoga, você pode fazer aulas ao vivo, você pode fazer aulas online, você pode fazer workshop, você pode gravar, como você faz, você tem seu curso, né? Gravar curso online. E principalmente, você trabalhar dentro de um eixo que te apaixone. Porque você vai trabalhar muito. E vai ter resultado, tá?
Mas, assim, é exatamente o que você falou também, porque eu, dentro do contexto, o que eu mais gosto é formar professor. E eu, assim, trabalho em casa, né? Eu trabalhava no presencial, tinha um curso gravado, né? Mais para prática pessoal. E aí eu já estava intermediário. Meu curso era semipresencial quando a pandemia começou. Ele tinha a parte teórica online e a parte ao vivo era a prática. Quando chegou a pandemia, eu cheguei pro pessoal da turma e falei, olha, gente, ninguém sabe, né? Aquele caos, começou a pandemia, ninguém sabe quando vai acabar, ninguém sabe o que vai fazer. Eu falei, olha, gente, tem um negócio de um Zoom aí ao vivo, a gente pode deixar. Ouvi falar no tal de Zoom. E aí a gente fez, a turma foi muito boa. E assim, eu nunca esqueci, teve até uma aluna que eu disse para ela, eu falei, olha, você foi um divisor de água para mim, que ela foi a primeira prova que eu disse assim, essa é uma professora de yoga tranquilamente. E aí, para mim, depois dessa professora, que foi a primeira, e as outras também se formaram, eu pensei, não, é possível. É possível fazer 100% online. E aí eu faço, né, a parte gravada, a parte ao vivo. A gente tem as interações ao vivo. Eu já gravei aula no meio das férias na praia, liguei a câmera no fundo branco ali, estava de viagem nas férias e dei aula normal, né? Em Barra Grande, quando você vier aqui para o Nordeste, quiser conhecer o Piauí, tem um litoral pequeno, mas é o mais bonito do Nordeste, tá? Certo? E aí a gente tem essa mobilidade como professor de yoga. E ainda você tem uma relação com pessoas que você pode aprofundar como terapeuta, ou você pode vender produtos relacionados, ou você pode... Enfim, existe uma gama de situações que você pode ter o seu trabalho, né? a sua renda. É muito interessante como professor de yoga, essa versatilidade. É bem versátil. Não é mesmo? Eu senti isso mesmo. E assim, é aquilo, na minha cabeça não dava. Mas depois eu vi que dá. E aí é isso. Mas como você falou, acho importante, assim, escolha algo que você gosta, porque você vai trabalhar muito. É ilusão pensar que no online se trabalha menos. Eu acho que a gente trabalha muito mais, porque assim, para você ter... Que é aquilo, né? Gravei um curso online, coloquei lá na plataforma, tá lindo, massa. E aí? Se você não divulgar, as pessoas não vão chegar até você. E acho que isso para aula também. Acho que assim, ponto de vista meu, a gente tem uma carência muito grande em saber divulgar o nosso trabalho para o mundo, porque a gente tem um monte de crença que a gente não pode vender, porque a gente está trabalhando com yoga. Daí a gente não chega nas pessoas. E aí, se você quer trabalhar no online, isso tem que mudar um pouco, porque é isso. Se vocês entrarem agora no meu Insta, vocês vão ver o tanto de conteúdo que tem, que pega em vários aspectos de dores e questões que os nossos alunos podem ter. Às vezes a pessoa precisa de você muito na vida dela, para melhorar a vida dela, mas ela não sabe. Ela não sabe que ela precisa de yoga. Ela não sabe que o que você faz ajuda ela. Ela pode, sei lá, ter, como eu tinha, uma dor nas costas que tá ali a vida toda e que ela não sabe que yoga ajuda. Asterisco aqui, cuidado com dores crônicas que, né, a pessoa tem que ter acompanhamento médico e tudo mais aí. Mas assim, falando aqui de uma coisa como eu tinha, que não era uma questão, não era uma lesão, não era uma hérnia, eu tinha dor de má postura, que um alongamento do yoga ajudava. Ela pode te ajudar, então coloca do jeito certo, mas deixa a pessoa saber que você pode ajudar ela. E outras questões, né, de estar mais presente, de estar nesse estado de yoga, talvez não com essas palavras que a pessoa não entende às vezes, né, mas assim, sim, dá trabalho, porque você tem que chegar na pessoa, você tem que fazer ela saber que você existe e que você pode ajudar ela, mas é muito gratificante. E é isso, eu não tenho preguiça de trabalhar, não me importo de trabalhar muito, só que eu quero trabalhar uma semana em Blumenau com os meus pais, outra semana aqui em Curitiba, outra semana na praia, outra semana em outro lugar. E isso eu tenho hoje. Eu tenho trabalhando com yoga e nunca tive de nenhuma outra forma. E eu já tinha tentado antes. Então, para mim, foi perfeito, assim mesmo, trabalhando bastante.
É incrível. Eu também tenho isso. E ainda é um trabalho assim. Eu tenho isso. Meu é mais estável, né? Eu tenho 3 crianças aqui na minha casa, uma quarta está chegando, então aqui é um lar, uma família cheia de menino, adoro menino, adoro brincar, sentar no chão, brincar com menino. Então, assim, eu fico mais aqui mesmo no meu cantinho. Mas dou umas viajadas, vou para a praia, levo meu material na minha câmera. Esse celular aqui, ele é uma estação de trabalho para mim. Já trabalhei, como eu falei, já dei aula daqui. Então, além de você estar trabalhando com o que ama, né, com o que você gosta, além daquilo que você estudou com o seu trabalho, e poder lhe salvar de suas crises pessoais, lhe ajudar, né, a atravessar os momentos desafiadores, também ajuda as outras pessoas. Então, assim, é um caminho bem interessante. Tem que trabalhar bastante, né? Claro, isso daí nós dois estamos deixando isso bem claro. É um trabalho, e é um trabalho que você vai fazer com o coração e do coração. E por falar em trabalho, eu vou ter que me despedir, porque daqui a pouco, você sabe, vai dar 8 horas e eu vou ter que dar aula. Sim, eu nem vi a hora. Bem aqui do lado, o computador está me esperando já para começar. Júlia, muito obrigado pela sua aparição, que a gente faça mais parcerias, mais trabalhos, né? A Júlia tem até umas aulas que estão gravadas aí, ela tem módulos, ela tem uma aparição no meu curso, né? Tem um módulo, tem um módulo lá com ela dando aula, viu? Obrigado. Obrigada pelo convite, boa aula aí para você. Até mais. Até mais, namastê. Namastê. Tchau, pessoal, boa noite. Boa noite. A gente fala tanto que não teve nem muita interação com quem chegou, né? Não dá espaço, né? Dois professores falando, mas eu tenho que ir mesmo. Olhei na hora aqui, eu fiquei, tá na hora. Beijo, gente. Boa noite. Vou ver se eu deixo gravado aqui no feed de aula. Um abraço. Já que eu encerro aqui mesmo. É aqui. Tchau, povo.